Que a paz de Cristo encha o seu coração hoje. Que bom que você está aqui, pois Deus tem grandes planos para a sua vida. Hoje damos início ao nosso estudo da Bíblia, começando pelo livro de Gênesis, o livro das origens. Este é o primeiro capítulo de uma jornada incrível que vai nos levar a entender quem somos, de onde viemos e qual é o propósito de Deus para nós. Pegue sua Bíblia e acompanhe comigo enquanto mergulhamos nesse texto sagrado. O livro de Gênesis é o primeiro dos 5 livros que compõem o Pentateuco, escrito por Moisés sob inspiração divina. A palavra Gênesis significa origem ou princípio, e esse título reflete perfeitamente o conteúdo do livro. Ele nos leva de volta ao início de tudo, a criação do universo, o surgimento da humanidade e os primeiros passos do plano de Deus para salvar o mundo. Hoje vamos estudar Gênesis, capítulo 1, que narra a história da criação. Este capítulo é fundamental porque nos mostra quem é Deus. Ele é o Criador soberano, o arquiteto do universo. Tudo começou com ele, e tudo existe por causa dele. Vamos começar lendo Gênesis 1, versículo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Este versículo é uma das declarações mais poderosas da Bíblia. Aqui, aprendemos que tudo começou com Deus. Ele é o Criador soberano, o arquiteto do universo. A palavra hebraica para criou é usada apenas em referência a Deus na Bíblia. Isso nos mostra que somente Deus pode criar algo do nada, esniá-lo. Ele falou, e tudo veio à existência. Essa ideia de criação é central para a nossa compreensão de Deus. Não estamos aqui por acaso, e o universo não é um produto do caos ou do acaso. Tudo foi planejado e executado por Deus, com propósito e intenção. Em outras palavras, o universo não é um erro, mas uma obra-prima divina. Quando olhamos para as estrelas no céu ou para a complexidade da vida na Terra, podemos ver claramente a assinatura de Deus como Criador. Ao longo deste capítulo, vemos que Deus cria o universo em 6 dias. No primeiro dia, Deus cria a luz. Gênesis 1, versículo 13, disse Deus, haja luz, e houve luz. Essa luz representa a separação entre luz e trevas, ordem e caos. A luz é essencial para a vida, e aqui vemos Deus trazendo ordem ao caos primordial. Antes da criação, havia escuridão e desordem, mas Deus intervém e traz clareza e estrutura. Esse padrão de transformação do caos em ordem é algo que vemos repetidamente nas Escrituras. Por exemplo, em João 8, versículo 12, Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Assim como Deus trouxe luz ao mundo físico, Jesus traz luz ao mundo espiritual, iluminando nossos corações e mentes. No segundo dia, Deus separa as águas acima e abaixo, criando o firmamento, ou céu. Gênesis 1, versículo 6. Esse firmamento é chamado de expanse em hebraico, que se refere ao espaço que separa o céu da terra. Essa separação é crucial para a vida, pois cria as condições necessárias para que plantas, animais e seres humanos possam existir. No terceiro dia, Deus forma a terra seca e faz brotar a vegetação. Gênesis 1, versículo 9. Aqui, vemos Deus preparando o ambiente para sustentar a vida. Ele cria ervas, árvores frutíferas e toda a vegetação que servirá como alimento para os seres vivos. Essa preocupação com os detalhes mostra o cuidado de Deus por sua criação. Ele não apenas cria, mas também provê e sustenta. Nos dias seguintes, Deus cria os corpos celestes, 4º dia, os animais marinhos e aves, 5º dia, e, finalmente, os animais terrestres e o ser humano, 6º dia. No 4º dia, Deus coloca o sol, a lua e as estrelas no céu. Gênesis 1, versículo 14 e 19. Esses corpos celestes não são apenas decorativos, mas têm funções específicas. Eles marcam os tempos, as estações e os dias. Mais uma vez, vemos o caráter ordenado e proposital de Deus. No 5º dia, Deus cria os animais marinhos e as aves. Gênesis 1, versículo 20 e 23. Ele abençoa essas criaturas, dizendo, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas nos mares, e multipliquem-se as aves na terra. Essa bênção mostra que Deus deseja que suas criaturas prosperem e sejam abundantes. Agora, preste atenção no que diz Gênesis 1, versículo 26. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança.
Tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Essa é uma das declarações mais importantes sobre a humanidade. Somos feitos à imagem de Deus, Imago Dei. Isso significa que refletimos sua glória, sua natureza moral e seu propósito criativo. Não somos acidentes evolutivos. Fomos criados intencionalmente por Deus para glorificá-lo e governar a terra de maneira justa e responsável. Essa verdade tem implicações profundas para nossa identidade e propósito. Quando entendemos que somos feitos à imagem de Deus, começamos a valorizar a vida humana de maneira diferente. Cada pessoa, independentemente de sua condição ou circunstância, tem valor inestimável porque reflete a imagem do Criador. Por fim, no sétimo dia, Deus descansa. Gênesis 2, versículo 1-3. Esse descanso não significa que ele estava cansado, mas sim que ele concluiu sua obra de criação. Esse padrão de trabalho e descanso se torna a base para o mandamento do sábado. Êxodo 20, versículo 8-11. O sábado não é apenas um dia de descanso físico, mas também um lembrete de que devemos confiar em Deus e depender dele. Em um mundo agitado e cheio de pressões, o descanso é uma disciplina espiritual importante. Quando reservamos tempo para descansar e buscar a presença de Deus, estamos reconhecendo que Ele é o Senhor de nossa vida e que Ele sustenta todas as coisas. Agora, quero compartilhar uma curiosidade interessante. Você sabia que a palavra hebraica para Deus neste capítulo é Elohim, que está no plural? Isso não significa que há muitos deuses, mas sim que Deus é triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Em Gênesis 1, versículo 26, quando Deus diz: "Façamos o homem à nossa imagem", essa expressão sugere a Trindade, uma verdade profunda que será revelada mais claramente no Novo Testamento. Outra curiosidade é que a criação é apresentada como um ato de comunhão dentro da Trindade. Deus não cria sozinho, mas em comunhão consigo mesmo. Isso nos ensina algo importante sobre relacionamentos. Assim como Deus é comunhão, Ele nos criou para vivermos em comunhão com Ele e uns com os outros. O que podemos aprender com este capítulo para a nossa vida hoje? Primeiro, devemos lembrar que tudo o que existe foi criado por Deus. Isso inclui você, sua família, seus amigos e até mesmo os desafios que enfrentamos. Quando reconhecemos que Deus é o Criador soberano, entendemos que Ele está no controle de todas as coisas. Segundo, somos chamados a refletir a imagem de Deus. Isso significa que devemos viver de maneira que honre sua bondade, justiça e amor. Como representantes de Deus na Terra, temos a responsabilidade de cuidar do mundo que Ele nos deu e amar as pessoas ao nosso redor. Finalmente, o padrão de trabalho e descanso que Deus estabeleceu é um lembrete de que precisamos equilibrar nossas vidas. Reserve tempo para descansar e buscar a presença de Deus, assim como Ele fez no sétimo dia. Chegamos ao fim do nosso estudo sobre Gênesis, capítulo 1, mas esta é apenas a introdução a uma jornada incrível pela palavra de Deus. Este capítulo nos mostrou o início de tudo, a criação do universo, a origem da humanidade e o propósito de Deus para nós. Que essas verdades inspirem você a confiar ainda mais no Senhor, sabendo que Ele é soberano desde o princípio até o fim dos tempos. Antes de encerrar, quero te convidar a deixar nos comentários abaixo de qual cidade você está assistindo a este estudo e em qual data. Isso vai nos ajudar a ver o alcance desse projeto e como ele está tocando vidas pelo mundo. E claro, não se esqueça de curtir o vídeo e compartilhá-lo com alguém especial. Pode ser um amigo ou familiar que precisa conhecer mais sobre o amor e o propósito de Deus revelados desde o início das Escrituras. Juntos, podemos impactar vidas com a palavra. Deus abençoe você ricamente e até o próximo estudo, quando vamos explorar Gênesis, capítulo 2. Fique firme na fé e lembre-se, você é parte do grande plano de Deus.